Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desta série sobre festas juninas. Nós vamos agora tratar sobre a parte de número 3, onde nós veremos sobre algumas orientações e princípios bíblicos, né? Mas é importante que você verifique também a parte 2, a parte 1 e a introdução dessa série, onde vai ficar mais claro, né? Como nós fomos caminhando até chegar agora então à parte de número 3, onde nós trataremos sobre os princípios bíblicos para nos orientar em relação às festas juninas, tá ok? Então vamos caminhar aí agora um pouco dentro disso. Há em nossos dias alguns cristãos que não veem problema algum em participar de festas juninas. Até é comum vermos o arraiá gospel, onde se oferece o crentão. Então você tem aí muitos dando essa roupagem, né? Dando essa pintada de gospel, né? Na festa junina. Lembre que, ou nas festas juninas, né? Lembre-se o contexto que nós acabamos de ver. Verifique a parte 2 dessa série e você vai ver que o contexto envolve idolatria, né? E alguns até, né, dão aí o apelido, né? É o crentão, né, que jamais deve ser confundido com a bebida comum dessa festividade, que é no caso o quentão, né? Então aí só muda-se os nomes, dá-se um apelido diferente, né? Bota-se aí uma nova roupagem, dá aquela pintadinha e vai adiante, né? Porém, observe bem o contexto que nós temos tratado até aqui e logo nós já podemos identificar que é algo que não convém, né? Não é edificante. Por outro lado, há aqueles que advertem que esta não é uma postura adequada ao cristão fiel e não convém envolver-se com tais festividades. Vamos ver alguns textos bíblicos que servem como princípios norteadores para adequar a nossa postura conforme a verdade de Deus, certo? Primeira coisa, evitar, né? Pelo conteúdo das festas, por estarem estas muitas vezes envoltas em práticas como bebedeiras, glutonarias, prostituição, algazarras, exageros, idolatrias e etc., realmente afirmamos que a melhor atitude para um cristão em relação às festas juninas seja evitar. Porque o contexto é esse que nós mostramos aí em tela e conforme conversamos aí bastante sobre o contexto que envolve, né, a questão da idolatria. Então o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios 6,12, na parte A do versículo, ele diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, conforme aí a King James atualizada, né? Nem todas são saudáveis, né? Nem todas vão agregar. Temos liberdade, mas não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião ao mau testemunho e, consequentemente, levar outro a pecar. Isso realmente não convém, né? Não é saudável, por isso devemos estar atentos. Além de evitar, né, a questão do não escandalizar. É fato que muitas vezes, por um crente persistir em participar dessas festividades, pode acabar escandalizando outros irmãos, que para a consciência deles, tais práticas são inadmissíveis, né? E então tem aquele irmão que de repente ele insiste nessa prática, né? E ele não se dá conta que ele às vezes está ofendendo a consciência do irmão por quem Cristo também morreu na cruz. E às vezes ele supõe que ele tem liberdade, de fato ele tem liberdade, porém, o que acabamos de ver antes, essa liberdade não deve extrapolar os limites que vão ferir talvez a consciência do meu irmão, né? É claro que nós não somos guiados pela consciência de irmãos, nós somos guiados pela palavra do Senhor, né? Porém, há instruções na palavra de Deus que nós devemos sim, precisamos sim, levar em conta a consciência do irmão mais fraco. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? De não fazer o irmão tropeçar. Então, algumas pessoas às vezes insistem nisso e não se dão conta e não levam em conta que estão às vezes ofendendo a outros irmãos. E se de fato há o amor cristão no coração desses irmãos, então eles devem sim levar em conta o não ofender aquele irmão que de repente, ao saber disso, ao presenciar talvez até mesmo alguma situação, né, pode gerar um escândalo e isso vai ofender a consciência daquele irmão. Então eu devo estar muito atento a isso. Dessa forma, toda essa situação já pode se tornar pecado, pois acabarei levando meu irmão a escandalizar-se, né? Essa que é a verdade. Para quem considera que basta dar uma roupagem gospel às festas juninas e assim estará tudo resolvido,
pode ser útil, neste caso, uma leitura atenta de 1 Coríntios 8, 9 e 12. Veja só, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Então perceba que o texto é bastante claro, né? Às vezes a pessoa ela consegue entender que há uma liberdade em Cristo, mas ela esquece que essa liberdade não é para virar libertinagem, essa liberdade não é fazer o que quiser. Essa liberdade em Cristo não é para curtir a vida doidado. Essa liberdade em Cristo é sim para desfrutar, né, das maravilhas de Cristo nesta vida, porém com responsabilidade, com cuidado, com atenção, né, para que eu não venha levar ninguém a pecar ou até mesmo eu venha dessa forma também acabar caindo em pecado, né? Então, cuidar, né, para não escandalizar as pessoas. Por isso é bom que eu evite, é bom que eu não me envolva, né? Até mesmo pelo contexto que envolve mesmo a idolatria, conforme já vimos, né? E a questão é que envolve também o eu gerar algum tipo de escândalo, né? Sempre devemos ter atenção e respeito para com aqueles aos quais Jesus salvou. De certa forma, muitos têm uma luta na consciência para lidar com tais questões. Por exemplo, festas juninas, né? Para alguns isso é muito complicado. Nós devemos levar em conta. Por isso, para evitar discussões, contendas, escândalos e outras coisas mais, que certamente são antibíblicas, né? O melhor conselho é não participar das festas juninas, para não cairmos em pecado de escândalo, certo? Então nós vimos aqui essa parte de número 3 sobre esses princípios bíblicos, evitar e não escandalizar, né? Evitar para não escandalizar, certo? Então essa é a orientação para nós, ok? Nós vamos ainda ter o vídeo da conclusão, nós vamos tecer ainda algumas considerações, então não perca, assista agora o próximo vídeo que envolve a conclusão, tá certo? Até lá, que Deus abençoe a sua vida.